Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. A gente vai continuar hoje o nosso desenvolvimento daquela biblioteca RobbiePy. Eu coloquei a versão V4 lá para vocês no Canvas, então quem quiser acompanhar já programando pode acompanhar, né? A V4 ela parte da V3 com as respostas, né? Então daqui para cima, ó, desse comentário RobbiePy V4 para cima já está tudo implementado certinho, igual a gente implementou nas últimas aulas e tudo mais. E essa biblioteca aqui ela está ficando bastante legal, ela está ficando bem grande, né? Se a gente pegar na estrutura aqui, ó, a gente já tem algumas funções que a gente vai implementar hoje. Ela já está ficando bem completa. Tem muitas coisas que a gente consegue fazer aqui. Qual que é o objetivo de hoje, pessoal? O objetivo é a gente implementar funções que ajudem a gente a calcular duas coisas importantes com relação a aquela representação de Denavier-Hartenberg dos links, né? Então a gente tinha lá, só para lembrar, aqui, convenção de Denavier-Hartenberg. A gente tinha aqui, ó, vou pegar uma figura qualquer. Então a gente tinha os quatro elementos do Denavier-Hartenberg, que eram o comprimento, o twist, né, o ângulo de rotação, o offset, que é esse deslocamento no sentido do eixo, e o ângulo da junta. O offset e o ângulo da junta a gente não vai ver hoje, né? A gente não vai precisar ver isso aqui hoje. A gente vai ver em um outro momento, nas próximas aulas, principalmente esse offset aqui, tem umas maneirinhas espertas de calcular ele. Mas hoje então a gente vai focar nesses dois primeiros parâmetros aqui, que são o comprimento do meu link e o twist. E dessa forma que está representado aqui, meio que talvez não representa 100% das coisas que podem acontecer. Tem algumas coisas muito, muito estranhas que podem acontecer quando você trabalha com diversos ângulos aqui nesses eixos aqui, dessas juntas aqui. E talvez a gente consiga explorar um pouquinho dessas coisas esquisitas ainda hoje. Então vamos lá. O que eu preciso fazer, ó? Eu quero, basicamente, na aula toda hoje, a gente vai ter acesso a essas duas retas aqui, ó, né? Então eu tenho uma reta e eu tenho uma outra reta aqui, beleza? São duas retas. E basicamente o que eu quero fazer é, sabendo das características dessas duas retas aqui, eu quero calcular essa distância entre as duas retas e eu quero calcular o twist, que é esse ângulo entre as duas retas. Deixa eu ver se eu acho o twist. Aqui, ó. Esse ângulo entre as duas retas aqui, e ele tem um sentido no qual eu tenho que calcular ele, né? Esse ângulo ele pode ser positivo ou negativo. Então esse ângulo aqui, ele é um pouco diferente daquele ângulo que a gente calculava com produto escalar, porque a gente acaba calculando aquele ângulo com o arco cosseno e aí o ângulo acaba sempre dando positivo. E nós queremos que esse ângulo possa ser negativo também, para saber para que lado a gente está girando. Então essas coisas vão depender de uma matemática um pouquinho mais detalhada que a gente vai ver hoje. Primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente explorar é como que a gente representa uma reta, né? Qual que vai ser a nossa representação de uma reta? Eu acho que até certo ponto essa representação ela é intuitiva, mas é legal a gente revisar para não correr o risco de ficar um negócio difícil de entender. Então olha só, como que eu vou representar uma reta no espaço? Eu vou representar ela assim, ó. Então vamos imaginar aqui que eu tenha
alguns eixos, né? Então eu vou colocar os eixos hoje com essa orientação aqui mais ou menos, ó. Então eu vou ter aqui o eixo X, para cá o eixo Y e para cima o eixo Z. Beleza. E aí eu vou ter uma reta qualquer aqui que eu vou desenhar e a gente quer entender. Opa, não assim. A gente quer representar essa reta, certo? Eu quero representar essa reta aqui de alguma forma. Então, o que eu vou fazer para representar essa reta? Para representar pontos sobre essa reta aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou definir um vetor. E esse vetor aqui, ele vai da origem desse meu sistema de coordenadas até um ponto da reta. Qualquer ponto. Beleza. E esse vetor aqui, eu queria ter feito ele azul. Vamos fazer ele azul. Aqui, ó. Até um ponto da reta. Aqui. E esse vetor aqui, eu vou chamar ele de RO. Certo? Porque ele é a posição... Ele é um vetor R que aponta para um ponto de referência O aqui na minha reta. Beleza. E aí na minha reta, eu vou ter um outro vetor que vai apontar exatamente na direção da reta. Né? Esse vetor aqui vai ser esse vetorzinho vermelho aqui, ó, que eu quero chamar de VS. S de slope, né, de inclinação, quer dizer, esse vetor aqui ele vai dar a inclinação da minha reta. Nós desejamos que, não precisa ser verdade, mas aqui a gente vai trabalhar dessa forma. Nós desejamos então que o tamanho do vetor da inclinação aqui seja 1. Né? Porque isso facilita muita coisa. Tá, beleza. Então, se eu tenho esses dois vetores, como que eu represento qualquer coisa, qualquer ponto aqui na minha reta? Eu represento assim, ó, um ponto na minha reta, que eu vou chamar de PR. Ele vai ser dado pelo vetor RO mais um parâmetro livre, que eu vou chamar de T, que multiplica VS. Certo? Então, esse T aqui, ó, ele é um parâmetro livre. O que quer dizer o parâmetro livre, pessoal? Se eu pegar a equação da reta no plano, vamos fazer um paralelo aqui, ó. Vou fazer assim. Então, vocês lembram todos lá de que eu tinha um plano cartesiano, XY, beleza? E aqui no meu plano cartesiano, a gente tinha uma reta, né? Então eu vou desenhar essa reta com esse laranja aqui, ó. Certo? E a gente tinha a equação da reta, que dizia o seguinte para nós. As coisas são bem análogas. A equação da reta era y é igual a ax mais b. Então, o que acontece aqui nessa equaçãozinha da reta? O y ele ia ser o nosso ponto na reta, que a gente representa só pela altura aqui, porque o x já está no cálculo. O A, ele é a tangente desse ângulo aqui, ó. Então, se eu traçar um ângulo alfa aqui, o A é a tangente de alfa. E o B é o ponto de intersecção com o eixo Y aqui, né? Então, se você tem um pontinho aqui, esse é o ponto B. É o ponto de intersecção com o eixo Y. Mas o mais importante disso aqui tudo era o quê? É que você tem uma constante que multiplica esse x aqui. Esse x, no nosso caso da reta no plano, é o parâmetro livre. Então, ele é o parâmetro
livre. Então eu vou dar qualquer valor para esse parâmetro, multiplicar por A, somar com B, e eu vou ter um valor respectivo em Y. Aqui é a mesma coisa. Eu vou dar qualquer valor para o parâmetro T, multiplicar por VS, somar com RO, e eu vou obter o ponto PR. Né? Então fica fácil de ver que se eu multiplicar esse vetor TS aqui por uma constante, que é só escalar esse vetor, pode ser positivo ou negativo, e somar com o vetor RO, eu vou ter um ponto aqui sobre a minha reta. Então a gente representa a reta assim, com dois vetorizinhos. Um vetor que vai me dar uma posição de referência numa reta, e outro vetor aqui que vai me dar a inclinação. Né? E esse daqui é uma posição de referência. Beleza. Então, basicamente, a gente vai usar tudo aquilo que a gente já aprendeu até agora, as rotações, as trocas de base, as translações, as transformações homogêneas, tudo, para poder construir esses eixos aqui, ó. Desculpe. Para poder construir esses eixos aqui, né? Que são construídos à base de vetores, a gente sabe mexer bem com vetores já. Então a gente vai construir esses eixos, e com esses eixos eu vou ser capaz de calcular o comprimento do link, calcular a torção do link e tudo mais. Né? Então, beleza, já sei como é que eu represento uma reta no espaço. Agora, eu preciso fazer algumas coisas aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada lá no código para a gente brincar um pouquinho. Tem algumas funções aqui que o uso delas é mais óbvio e outras o uso é menos óbvio. Então, eu tenho esse... Hoje a gente vai trabalhar para baixo da linha 281 aqui, onde a gente começa a RobPy V4. Então tá aqui, ó. Eu tenho essa função aqui, por exemplo, distância entre retas, e ela já tem algo esquisito. Aí, o que é esse algo esquisito? Esse algo esquisito, pessoal, ele é como é que eu vou falar para vocês? Esses dois underline aqui no começo da função, né? Isso daqui faz parte daquele negócio que eu acho que eu já expliquei para vocês em algum lugar, que se chama name mangling. Né? Basicamente, não precisa se preocupar com name mangling, o que é. Vocês precisam se preocupar mais com o que significa. Né? Então, aqui na minha função teste, eu vou dar um import RobPy V4 as Rob, igual a gente sempre faz, e eu vou dar um Rob ponto para eu ver quais funções eu tenho acesso. Repara que eu tenho acesso a um monte de funções aqui, ó, e eu tenho acesso também a essas funções que começam com dois underlines aqui, mas elas estão aqui para o final, né? Quer dizer, eu consigo usar essas funções que estão aqui com dois underlines, mas elas estão para o final. Então, por que eu comecei ela com dois underlines? Porque isso é uma convenção do Python. Quer dizer, tudo no Python funciona através de convenção, basicamente. Né? Não é porque a convenção existe que você precisa respeitá-la, mas é sempre bom quando a gente respeita. Né? A gente não pode sair fazendo código sem respeitar convenções, porque o código fica muito difícil. Quando a gente usa esses dois underlines aqui no começo de uma função, eu quero dizer que essa função é uma função que só deve ser utilizada dentro do pacote, internamente ao pacote. Então, repara que eu tenho uma função aqui, ó, por exemplo, que é a distância entre retas NP. Esse NP aqui, ó, é de não paralelas. Então, eu vou calcular a distância entre duas retas não paralelas com essa função. Depois, eu tenho uma outra que é underline, distância entre retas P. Distância entre retas P, ela vai calcular a distância entre duas retas paralelas no espaço. Eu vou mostrar para vocês por que a gente tem que fazer isso aqui diferente. Né? Existe uma questão matemática aqui. E aí, essas duas funções, elas são internas ao pacote. E a função que eu quero deixar pública, para que quem está utilizando o pacote utilize diretamente, é só essa função distância entre retas aqui, para a pessoa não ter que se preocupar se as retas são paralelas ou não, né? Porque fica muito ruim de você usar uma biblioteca quando você tem que ficar fazendo teste para utilizar uma função, né? Distância entre retas, mas as retas são paralelas.
Então é assim que calcula, senão é de outro jeito. É muito difícil usar assim, incomoda muito. Então eu deixei uma terceira função aqui que só se chama distância entre retas, sem os dois underlines, então ela é pública. E como que ela funciona? Ela já está até implementada, eu deixei implementar. Tem uma outra que também está implementada. Ela verifica os vetores, igual a gente sempre faz, e ela faz um teste aqui, ó. Né? Então eu faço um teste para ver se essas retas são paralelas ou não. Depois a gente vai entrar aqui direitinho. Mas se elas são paralelas, eu vou calcular a distância entre retas paralelas. E se elas não são paralelas, eu vou calcular a distância entre retas não paralelas. Simples assim. Então eu não preciso me preocupar muito com essa questão da reta ser paralela ou não ser paralela. Eu posso simplesmente utilizar essa função aqui e o programa verifica para mim. Muito mais simples. Né? Depois tem umas questões de eixo aqui que são mais complexas e, de novo, você tem essa função com esses dois underlines aqui, essa também, e essa pública que usa aquelas duas funções internas ao pacote. Se você olhar na estrutura do pacote aqui no PyCharm, você vai ver que essas funções que começam com dois underlines têm um cadeadinho aqui, ó. Tá vendo? Eu não sei porque lá no teste, quando você chama, ele também não mostra com cadeadinho. Eu acho que, na minha opinião, deveria mostrar aqui. Se você ver, ele não tá com cadeadinho. Tá vendo? Mas, que você pode chamar, mas não é o recomendado, tá? Então, por isso que aqui na estrutura, ó, você tem esses cadeadinhos aqui, ó. Então, essas funções aqui, elas são funções internas ao pacote, tá? Não são funções que eu gostaria que fossem usadas fora do pacote. Né? Quer dizer, o meu pacote ele tem uma engenharia de software por trás, na qual essas funções foram pensadas como internas. Então, se você usá-las como funções públicas, você vai pagar um determinado preço. Então, vamos lá. Vamos focar aqui nas nossas atividades. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é calcular a distância entre retas não paralelas. Né? Então, eu vou fazer isso basicamente implementando essas duas funções aqui, ó, distância entre retas paralelas e distância entre retas não paralelas. Eu vou precisar olhar para essas duas funções com cuidado. Mas, repara que, por exemplo, essas duas funções aqui são internas ao pacote. Aqui vai ser pública essa daqui, certo? E nessa função pública, não importa o que aconteça, todos os vetores já estão sendo testados. Né, para ver se eles têm 3 posições e tudo bonitinho. Então não tem necessidade, por exemplo, de eu testar esses vetores de novo dentro dessas funções aqui, porque eles já foram testados antes da chamada das funções. Lógico que isso funcionará perfeitamente se o usuário respeitar essa questão aqui dessa função ser interna ao pacote. Se ele quiser usar por fora, ele não vai ter a verificação de vetor e pode dar erro. Né? Então é isso que eu estava falando para vocês, que é o preço que se paga quando você não respeita a engenharia de software. Se eu estivesse programando em Java, por exemplo, isso aqui seria um pouco diferente, no sentido de que eu teria que implementar uma classe aqui para depois colocar funções dentro e tal, seria um pouquinho diferente, mas a vantagem é que lá no Java, se você transforma uma função em privada, né, se ela é interna a uma classe, aqui fora você não enxerga. Se eu der um rob ponto aqui, por exemplo, ou algo semelhante no Java, aqui você simplesmente não tem acesso. Isso aqui, ó, não existe em Java. Você não precisa mudar o nome da função, deixar com esses underlines aqui, e ela simplesmente não aparece. Se você tentar chamar ela pelo lado de fora, vai dar erro mesmo. Então, isso é uma coisa que eu acho mais legal do Java, porque ele te dá uma segurança maior, né? Se você criou uma arquitetura ali para o seu software, não tem como desrespeitar. Mas, por outro lado, o Python ele vem para trazer flexibilidade, né? Então, aí a gente vai poder usar essas coisas. Bom, agora sim. Agora que está coberta essa questão aqui, vamos entrar aqui nas nossas funções. Então, primeiro eu quero calcular a distância entre duas retas não paralelas. E isso aqui dá um pouquinho de trabalho para fazer. Quer dizer, você consegue encontrar uma fórmula que calcula essa distância prontamente, mas essa fórmula ela não dá para a gente tudo que a gente precisa. Então, a gente vai precisar desenvolver uma nova fórmula. E essa nova fórmula é muito interessante, porque vocês vão ver uma equivalência entre
uma inversão de matriz e um produto vetorial, enfim, vai ser bem legal. Vamos para nossa lousinha aqui, ó. Então eu vou dar uma reorganizada aqui para a gente não se perder. Então eu quero arrastar esse cara aqui tudo para cá, assim, ó. E o restante eu quero apagar mesmo. Então aqui apagamos. Beleza. Então o que eu vou fazer, ó? Vamos imaginar aqui. Precisa de uma imaginação meio forte para chegar lá. Olha só, eu vou desenhar duas retas aqui. Imaginem que elas estão no espaço tridimensional, né? Então elas têm um ângulo meio aleatório. Tem uma reta para cá, outra reta para lá, assim, certo? Elas não são paralelas, né? Elas têm um ângulo qualquer entre elas aqui. E eu vou ter uma terceira reta aqui, ó. E agora vai desenhar, né? Eu vou ter uma terceira reta aqui que eu vou desenhar de vermelho, que ela terá a seguinte característica, ó. Sei lá, porque eu imagino que ela esteja aqui, assim. Isso, como eu disse, vermelho. Então ela vai ter a seguinte característica. Essa reta aqui, ela é perpendicular a essa primeira reta que a gente desenhou aqui. E ela é perpendicular a esta segunda reta que a gente desenhou aqui também. Então, como ela é perpendicular às duas retas, a gente sabe que essa reta aqui, o comprimento dela, o tamanho dela aqui, ó. Se eu traçar o tamanho dela aqui, esse L aqui vai ser a distância entre essas duas retas, né? A gente quer calcular essa distância entre essas duas retas. Essa reta aqui, ó, vamos imaginar um sistema de coordenadas em algum ponto aqui. Então, de novo aqui. Não importa muito onde esse sistema de coordenadas está no momento. Vamos deixar ele pequenininho aqui assim, ó. Então, vou ter aqui x, y e z. E eu vou ter alguns vetores aqui, né? Eu vou ter um vetor aqui, ó. Por exemplo, vamos desenhar de azul aqui, ó. O vetor que vem daqui para essa reta aqui. O vetor que vem daqui para esta reta aqui, em alguma posição. Eu tenho um vetor que vem na direção dessa reta aqui. Pode estar para cima ou para baixo, tanto faz. E eu tenho um vetor que vem na direção dessa outra reta aqui. Pode estar para cima ou para baixo, tanto faz. Então, esses vetores aqui, ó. Se eu disser que essa reta aqui é a reta 1, que essa reta aqui é a reta 1 e que esta reta aqui é a reta 2, esse vetor aqui de baixo, ele vai se chamar RO1, esse azulzinho, esse aqui vai ser o RO2, esse vetorzinho laranjinha aqui, ó, ele vai ser o VS1, e esse vetorzinho aqui vai ser o VS2. Então a gente tem as definições dos vetores aqui que representam a reta. De novo, só para constar, a gente vai partir do pressuposto para fazer as nossas continhas aqui, de que o tamanho de VS1 é o mesmo tamanho de VS2, que é 1. Os vetores RO1 e RO2 não tem como serem unitários, né? Porque eles precisam ir da origem até um ponto na reta. E pode ser que tenha alguma reta que não tem nenhum ponto a uma unidade de distância aqui exatamente da minha origem. Então, esse vetor RO aqui pode ser com qualquer tamanho. A gente não vai ter problemas com isso. Então, o que vai acontecer? Ó? A direção desse vetor L aqui, ó, que liga as duas retas, meio que a gente sabe, né? Vetor não, dessa reta L. A direção dessa reta L, que eu vou até
escrever aqui de uma outra cor. Vamos deixar assim, por exemplo. Aqui, ai, essa cor não foi boa. Verde. Então essa reta L aqui, ela também tem uma direção dela, que eu vou chamar de VS3. E essa reta L que está aqui, ela também tem um vetor que aponta para a base dela, ou para algum ponto qualquer dela, que eu vou... Preto vai ficar ruim, tá acabando as cores aqui, hein? Azul, amarelo fica ruim, vermelho já foi, cinza. Também vai ter um vetor aqui, ó, que aponta bem para a base desse vetor VS3 aqui, pode ser para qualquer lugar na verdade, que vai ser o meu vetor RO3. Beleza. E repara que esse VS3 aqui ele pode estar apontando para a esquerda ou pode estar apontando para a direita. A gente não sabe se ele está apontando da linha 1 para a linha 2 ou da linha 2 para a linha 1. Guardem essa informação que ela vai ser importante mais para frente. Então, olha só. Eu tenho essa salada de vetores aqui e tem algumas coisas que eu quero observar. Por exemplo, eu sei que esse vetor VS3 aqui, na verdade eu conheço ele, né? Esse vetor VS3, ele vai ser o quê? Ele vai ser o produto vetorial de VS1 com VS2, basicamente, né? Eu posso dividir ele pela norma dele. Então ele vai ser o produto vetorial de VS1 com VS2. E eu já vou até dividir pela norma para ele ficar unitário aqui, ó. Dividir pela norma de VS1 vetorial VS2, certo? Por que isso, pessoal? Eu tenho dois vetores no espaço e essa reta aqui, ó, repara que ela é ortogonal aos dois vetores. Quando eu tenho um produto vetorial no espaço, né, eu tenho um vetor aqui, um vetor... Sem a reta vai ficar muito difícil. Um vetor aqui. E quando eu faço o produto vetorial, o resultado do produto vetorial, ele é perpendicular aos dois vetores, né? Ele é perpendicular a esse vetor aqui de baixo e ele também é perpendicular ao outro vetor aqui, ó. Ele tem que ser perpendicular aos dois simultaneamente. Então, por causa disso, esse vetor VS3 ele só pode estar nessa direção. A gente dividiu pelo módulo dele aqui, para que a gente consiga trabalhar um pouco melhor essa questão do parâmetro livre aqui, ó, né? Porque imagina que esse vetor tem um tamanho 3, por exemplo. Então, cada vez que meu parâmetro livre variar de uma unidade, eu andei 3 unidades aqui na minha reta. Isso é um pouco inconveniente, né? Então, se esse vetor aqui tem tamanho 1, toda vez que o parâmetro livre variar de 1, eu estou andando uma unidade sobre a reta. Isso aqui vai ser muito útil para calcular uma distância sobre a reta depois, né? Então, por isso que a gente está deixando esse vetor de inclinação aqui unitário. Então, meu VS3 está aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou apagar isso aqui. Agora, eu vou trabalhar na interseção das retas aqui, ó, certo? Então, eu vou ter uma interseção entre a reta 1 e a retinha vermelha nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A. E eu vou ter uma outra interseção nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B. Certo? E aí eu vou escrever equações para encontrar esses pontos aqui, ó, que são os cruzamentos das retas. Então, se eu escrever essa equação aqui, por exemplo, para o ponto A, eu vou escrever a equação da reta 1, certo? Que é RO1 mais um parâmetro T, que para a reta 1 vai ser o nosso parâmetro T1, que multiplica o vetor de inclinação da reta VS1. Beleza, essa aqui é a equação dessa reta A. Eu vou igualar ela à equação da reta vermelha aqui, ó, certo? Da reta A não, da reta 1, né? Ponto A.
Então essa aqui é a equação da reta 1. Eu vou igualar essa equação à equação da reta vermelha, certo? Então essa reta vermelha aqui, a equação dela é RO3 mais um parâmetro T3 que multiplica VS3. Beleza, então para descrever o ponto A no espaço, a posição do ponto A no espaço, o que eu vou fazer? Basicamente, essa primeira metade aqui representa todos os pontos da reta 1, essa segunda metade representa todos os pontos da reta vermelha. Se eu pegar o lugar geométrico onde todos os pontos da reta 1 são iguais a todos os pontos da reta vermelha, eu vou ter exatamente o ponto A. Então é assim que eu calculo o ponto A, né? E quando eu for calcular isso aqui, o que é que eu tenho e o que é que eu não tenho? Basicamente, eu tenho o vetor RO1, porque eu conheço a reta 1, o vetor VS1, porque eu conheço a reta 1. O parâmetro T1 é livre, né? Então a gente não conhece ele. Depois eu tenho o vetor RO3, que eu ainda não conheço, porque eu não posicionei essa reta aqui, mas eu conheço a inclinação dele, que é o meu VS3, que é esse vetor verde. Isso eu conheço. E o parâmetro T3 eu também não conheço. Então, basicamente, o que eu quero? Eu quero, vamos dizer assim, se eu soubesse a posição dessa reta vermelha aqui, se eu soubesse RO3, eu iria encontrar uma solução T1, T3, né? Então, um valor para o parâmetro T1 e um valor para o parâmetro T3 que me dessem exatamente a posição do ponto A. Beleza? Então, isso é o que a gente vai encontrar com essa equação aqui do ponto A. Para a equação do ponto B, é algo muito parecido. Vou ter que colocar primeiro a equação da reta número 2, que é RO2 mais T2 VS2. Então, essa daqui é a equação da reta 2. É igual à equação da reta 3. Então, é RO3 mais... Eu vou colocar T3 aqui, depois a gente corrige, que multiplica VS3. Por que a gente corrige? Porque, reparem que se eu tiver um valor de T3 aqui para encontrar o ponto A, eu vou ter um valor de T3 diferente para encontrar o ponto B. Não são o mesmo valor, eles nunca são o mesmo valor, né? Então, esse T3 aqui de cima é diferente do T3 de baixo. Na equação de cima, eu encontraria uma solução T1, T2, que vai me dar o ponto A. Aliás, uma solução T1, T3, que encontraria o ponto A. E na equação do ponto B, eu teria uma solução T2, T3, só que esse T3 diferente do T3 do ponto A. Para a gente fazer essa diferenciação, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uma apagadinha aqui. E eu vou dizer o seguinte, ó. Essa solução T3 aqui que eu vou encontrar é o T3 que está associado à reta 1. Então aqui, ó, T3, 1. E aqui tem que continuar multiplicando pelo nosso vetor VS3. E esse T3 que eu vou encontrar aqui, ele é associado à reta 2. Então é um T3, 2, que multiplica VS3. Beleza. O que mais que eu sei? Bom, eu sei que se eu resolver essas equações aqui, eu vou encontrar o ponto A e o ponto B. Isso eu sei. Beleza. Então, eu vou encontrar basicamente os parâmetros que eu não tenho. T1, T2, T31 e T32. Mas lembra que eu também falei que eu não tenho esse RO3 aqui, ó. Esse RO3 eu não tenho aqui e eu não tenho aqui. E agora, como é que eu posiciono essa reta? Na verdade, a questão mais interessante é que a gente não precisa posicionar essa reta nesse momento. Por quê? Porque eu sei que esses parâmetros RO3 aqui, eles vão ser o mesmo parâmetro, tanto para o ponto A quanto para o ponto B, porque eles representam essa reta vermelha aqui, ó. E essa reta vermelha é sempre a mesma. O parâmetro livre vai ser diferente nos pontos, né? Porque o parâmetro livre ele me dá essa possibilidade de percorrer a reta, mas tanto o vetor posicionamento quanto o vetor de inclinação da reta vão ser sempre os mesmos. Então eu sei que esses caras aqui são iguais, ó. Certo?
Se eu sei que eles são iguais, eu posso isolar RO3 na equação A, isolar RO3 na equação B e igualar eles dois. E é isso que a gente vai fazer. Então, da equação A, a gente vai calcular RO3 igual a o que tem desse lado menos o que sobrou do outro lado. Então, eu vou ter RO1 mais T1 VS1 menos T31 VS3 e da equação do ponto B eu vou calcular o meu RO3 igual, já está aqui, não preciso colocar de novo, RO2 mais T2 VS2 menos T32 VS3. Tá aqui. Bom, até agora não parece tão promissor assim, mas a gente vai reorganizar essa equação aqui. E vocês vão ver que vai começar a ficar mais promissor. Eu já posso esquecer desse RO3 aqui, que eu não preciso calcular ele nesse momento. Desculpa. E aí, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, ó. Vamos passar esses vetores R1 e R2 para o lado direito e o resto para o lado esquerdo. Então, eu vou ficar aqui, ó, com T1, que multiplica VS1, que é esse vetor aqui, menos T2 VS2. Eu gosto de ir marcando os termos que eu já passei para baixo assim, ó. Eu dou uma grifadinha nele para a gente saber que a gente já contabilizou. Então, beleza, T1 VS1, T2 VS, menos T2 VS2, porque estava do outro lado. Aí depois, o VS3, ele multiplica menos T32, que vai passar para o outro lado positivo. Então, eu vou ter mais VS3, que multiplica T32 menos T31. Isso aqui tudo vai ser igual a o vetor RO2. Então, peraí, né? Esse aqui eu já passei para a equação, esse aqui eu já passei para a equação. Agora falta só os ROs. Então eu vou ter RO2, que já está do lado de cá, menos RO1. Beleza. Então está aqui uma equação mais interessante. Por que essa equação é mais interessante? Porque basicamente, a partir dessa equação aqui, ó, se eu parar para lembrar, aqui do lado eu tenho um vetor de 3 posições, então basicamente eu tenho 3 equações, né? Do outro lado eu tenho que também ter um vetor de 3 posições, não pode ser outra coisa. Então, eu sei que eu tenho 3 equações aqui. Como que eu posso reescrever essas equações aqui de uma maneira mais legal? Eu posso reescrevê-las assim, ó. Eu vou criar uma matriz que vai ser composta por esse vetor VS1, tá aqui, o vetor menos VS2, que tá aqui, e o vetor VS3, que tá aqui. Essa matriz aqui vai multiplicar um vetorzinho que vai ter as coordenadas T1, coordenadas não, os parâmetros T1, T2, e aqui embaixo T32 menos T31. Beleza. Então tá aqui. Isso aqui vai ser igual a o vetor RO2 menos RO1. Então, beleza. Agora que eu já tenho isso daqui, ó, agora que eu já tenho esse sisteminha, o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa matriz aqui.
vou passar para o outro lado. Para multiplicar esses vetores aqui, eu consigo imediatamente calcular V1, V2, T1, T2 e T3 menos T2. Eu consigo calcular esses três parâmetros aqui, ó. Pelo fato de a gente já ter deixado o vetor VS3 como unitário, né? Pelo fato de a gente já ter feito isso daqui, esse parâmetro aqui, ó, que a gente vai calcular, esse T32 menos T31, é justamente isso daqui, ó. É a posição no ponto B menos a posição no ponto A ao longo da reta. Então, o valor absoluto desse parâmetro aqui, ele já é a nossa distância que eu queria calcular. Então eu vou calcular esse sistema aqui e vou usar essa solução aqui para retornar a minha distância lá pro meu programa. Então basicamente o que eu preciso fazer? Olha só, eu preciso ter como entradas, vamos colocar de verdinho aqui para ficar mais legal. Eu preciso ter como entradas o meu vetor VS1 e o meu vetor VS2. VS3 é calculado a partir de VS1 e VS2, não precisa ser entrada. Esses três caras aqui a gente vai calcular, e os vetores RO1 e RO2, eles são parâmetros da reta que também são entradas, que é o que a gente tem que ter também. Então olha só que legal, a gente conseguiu calcular essa distância só tendo os parâmetros das duas retas, só tendo os vetorzinhos aqui que representam as duas retas. Então agora é isso que a gente vai implementar naquela primeira função, onde a gente precisa calcular a distância entre duas retas não paralelas. Então vamos lá. Aqui. Aqui. Depois de falar esse tanto, a gente vai começar a implementar as coisas. Então aqui, ó, primeiro, eu não preciso verificar os vetores, porque aqui embaixo a gente já está verificando os 4 vetores, eu só preciso sair fazendo conta mesmo. Porque se eu chamar essa função aqui, já está subentendido que os vetores já estão bem qualificados. Então o que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso calcular o vetor VS3, né? E eu preciso também, a gente não verificou se os VS1 e VS2 são unitários, então eu preciso também fazer essa verificação aqui. Então eu vou fazer assim, ó, VS1U de unitário, ele vai ser VS1 dividido pela norma, a gente tem a função norma vetor aqui, de VS1. Quando eu faço uma operação entre um vetor e um escalar, no pacote NumPy dentro do Python, ele aplica a operação do escalar para cada termo do vetor, ou da matriz, ou do array. Então, não preciso me preocupar em fazer isso, ele vai fazer automaticamente. Depois, o vetor VS2U vai ser a mesma coisa. VS2 dividido por norma do vetor VS2. Beleza. Agora vamos calcular o VS3. O VS3 ele vai ser o produto vetorial do vetor VS1U com o vetor VS2U. E esse vetor aqui, esse produto vetorial, ele não sai com norma 1, né? Porque a norma do produto vetorial ela não depende só da norma dos vetores. Ela também depende da angulação entre eles, do seno do ângulo entre eles, né? Então eu preciso ainda fazer isso daqui. VS3U, vou gastar uma variável a mais aqui, porque eu posso. Recebe VS3 dividido por norma do vetor VS3. Fica a seu critério, como a gente está fazendo muitas operações parecidas aqui, de você criar uma funçãozinha só para normalizar um vetor, né, para você deixar a norma dele igual a 1. Realmente fica a seu critério. Beleza, então a gente tem os três vetores aqui unitários, né, VS1, VS2, VS3. A nossa matriz, que eu vou chamar de mat, ela vai receber agora a concatenação desses vetores aqui, ó, desses três vetores. Para concatenar, lembra, np.append, e eu preciso fazer o append primeiro do vetor VS1U
com o vetor VS2U com sinal trocado, porque lembra que aqui na nossa luzinha aqui o sinal dele era trocado aqui, ó. Apertei no lugar errado. Aqui. Então, menos VS2U. Tem aquela questão do axis lá. Aqui a gente vai utilizar o axis igual a 1 para ele concatenar as coisas como colunas. E aí eu vou ter que concatenar a terceira coluna nessas duas. Então vamos fazer um np.append de novo. Disso daqui tudo com o vetor VS3U. Precisa dar um espacinho aqui. Axis 1 também. Fechamos aqui. E beleza. Se você quiser testar, a gente pode dar uma testada rápida nisso aqui. Aí eu vou chamar essa função por fora para você ver que realmente isso aqui acaba funcionando, mesmo que não seja desejado. Quer ver? Ó, eu vou dar um print na matriz por aqui por dentro. Print mate, para ver se ficou do jeito que a gente queria. Então, meu vetor VS1, ele vai ser um vetor, sei lá, hobby.criaVetor. Ele vai ser o vetor 1, 2 e 3. E o VS2 vai ser um hobby.criaVetor 5, 6 e 4. Vai ser dois vetores bem diferentes. A norma deles não é 1, mas não tem problema. Vai funcionar. É só a gente dar um hobby.dunder distância entre retas não paralelas. O PO1 aqui, a gente não tem nada ainda. Eu só vou criar as posições aqui, depois a gente brinca com elas. Então, aqui vai ser o PO1, aqui vai ser o PO2. Todo zerado aqui. Beleza? Então aqui a gente vai ter PO1, VS1, PO2, VS2. Pronto. E aí eu vou dar um... É só chamar porque o print já está lá dentro, né? Vamos executar. Repara, concatenou corretamente. Tá tudo certinho aqui. Não calculei para ver se a norma é 1, mas me parece ser uma norma unitária, né? Pelos números aqui tá com cara, né? Não tem nenhum número gigante, então pode ser que seja. Então beleza, então a gente já sabe que a concatenação está correta. Eu gosto sempre de fazer esse teste porque eu sempre me confundo se o axis aqui é 0 ou se é 1. Não acho essa sintaxe muito legal, mas beleza. Então a gente criou a matriz aqui. Agora eu preciso criar aquele vetor. Não preciso nem criar o vetor, né? Eu posso fazer direto. Que o meu vetor de parâmetros, que eu vou chamar de T, esse vetor de parâmetros aqui vai ser a solução desse sistema aqui, ó. Essa solução, T1, T2, T3 menos T2, eu vou chamar de T. Então, meu vetor de parâmetros T, ele vai ser o numpy.linaug.invert da minha matriz mat, né? Então, eu inverti a matriz, multipliquei pelo vetor criado pela diferença desses caras aqui. Então eu vou ter PO2 menos PO1 igual a gente tem aqui, ó. Tá vendo? RO2 menos RO1. Eu chamei de R ou de P lá, agora eu tô na dúvida. Eu chamei de P aqui no código, mas esses P's aqui são os meus vetores RO. Então, beleza. Calculei a solução. E o que eu tenho que retornar aqui é... basicamente... Eu preciso disso. Basicamente, a posição 2 do meu vetor T aqui, né? E eu vou retornar ela com um valor absoluto, já para ter certeza. Então, np.abs T linha 2 coluna 0.
Porque linha 2, coluna 0, esse vetor T aqui ele é um vetor bidimensional. Ele tem 3 linhas e uma coluna, né? E o contador começa sempre no 0. Então, linha 3 quer dizer índice 2, coluna 1 quer dizer coluna índice 0. E eu preciso retornar esse cara aqui, ó. Aqui da forma como a gente fez, se a gente fizer a conta, essa distância vai dar 0, porque eu estou com dois vetores aqui que partem do 0, né? Eles são concorrentes. Então, agora, se eu fizer isso aqui, ó, print. Isso aqui tem que dar 0. Aqui, deu 0 mesmo. Vamos fazer algumas brincadeiras aqui para ver se dá certo. Eu vou fazer com que o vetor PO2 ele parta de alguma posição. Primeiro eu vou fazer uma brincadeira descontrolada aqui, depois a gente vai fazer uma brincadeira mais controlada. Esse PO2 aqui eu vou avançar ele 2 unidades em X e torcer para que essas retas ainda não sejam concorrentes, senão vai continuar sendo 0. Então olha só. Aqui, ó, a distância entre essas duas retas deu 1,3. É meio difícil de imaginar a distância entre as duas retas se a inclinação for qualquer, mas a gente pode brincar um pouco com essa inclinação, no sentido de que, lembra que elas ainda não podem ser paralelas, né? Senão essa função aqui não vai funcionar. Mas eu posso criar duas retas que eu conheço as inclinações. Então, uma reta ela vai ter uma inclinação, por exemplo, ela vai estar na direção de Z. Então, a reta 1 ela vai ser o eixo Z, vai 0, 0 e 1. Beleza? Então essa reta ela vai ser o eixo Z, ela tem origem em 0, beleza? A segunda reta aqui, ó, ela vai ser o eixo Y, né? Ela vai ser paralela ao eixo Y, só que ela vai ter um ponto que passa por x igual a 1, aqui ó, 1, 0, 0, e ela vai ser paralela ao eixo Y. Então eu vou ter 0, 1 e 0, né? Opa, aqui. Então, essas retas assim 90 graus entre si, e elas estão a uma distância de uma unidade, aqui ó, elas estão a uma distância de uma unidade em x, né? Então elas têm 90 graus, elas não se cruzam, e a distância entre essas duas retas tem que ser necessariamente 1. Aqui ó, deu 1 mesmo. Se eu avançar com essa reta mais para frente, ó, se eu colocar em x, ela em x igual a, sei lá, 8, tem que dar 8, né? E assim por diante. Então, beleza, deu 8. E se eu colocar ela em x igual a menos 8, tem que continuar dando 8. Beleza, continua dando 8. Então, aparentemente as coisas estão funcionando bem aqui. Como que a gente pode fazer para testar ainda melhor essa questão aqui? Eu posso fazer uma outra implementação dessa distância entre as retas aqui, que ela não é uma implementação favorável para nós, mas ela é uma implementação possível, né? Que ela vem da álgebra linear, e lá na álgebra linear existe também o seguinte, que você pode calcular a distância entre as duas retas, que é o nosso L aqui. Deixa eu escolher uma cor mais amigável, vou colocar assim, da álgebra linear. O que a gente tem? A gente tem que a distância entre dois pontos aqui, duas retas, que vai ser a distância L, ela é igual a VS1 vetorial VS2 escalar RO2 menos RO1 dividido por norma de VS1 vetorial VS2. A gente pode implementar isso aqui para ver se bate, né? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui no meu PyCharm aqui, ó. Vou fazer exatamente essa implementação. Então, eu vou dar um print aqui assim, ó. Print. Versão para conferência.
E a gente vai fazer lá. Eu tenho o produto, então hobby.produto vetorial de VS1 e VS2. Aí depois eu tenho que fazer o produto escalar disso aqui. Então, hobby.produto escalar disso com PO2 menos PO1. E aí eu vou dividir isso aqui pela hobby.norma do vetor, que é esse produto vetorial aqui de novo, que eu vou colocar aqui. E eu preciso dar um print nisso aqui também. Então beleza, vamos ver se está funcionando. Deu menos 8 aqui porque provavelmente está invertido esse VS1 com VS2 nesse produto vetorial aqui. Aí, versão para conferência deu 8. Vamos fazer aquelas coisas que a gente estava fazendo para brincar aqui. Então, sei lá, 3, 7, 2, menos 5. Pronto. Criei umas retas bem doidas aí. E olha só, esse daqui deveria dar positivo, né? Deu negativo aqui, essa versão para conferência, mas o tamanho é exatamente o mesmo. Tem alguma questãozinha de sinal invertido, qualquer coisa assim aí? Na verdade não tem questão de sinal invertido nenhum. Eu acho que faltou um absoluto aqui mesmo. Mas o valor é o mesmo. É isso que a gente estava preocupado, né? Então essa função aqui de calcular a distância entre duas retas não paralelas já funciona bem. Agora, para terminar de fazer a função de calcular a distância entre retas funcionar, eu preciso calcular a distância entre retas paralelas. E essa daqui é bem mais fácil de fazer, né? Porque se as retas são paralelas, o que eu posso fazer? Primeiro que dá para pensar inclusive no plano, que é bem mais fácil. Então vamos pensar assim, ó. Primeiro, né? Por que eu não fiz aqui com retas paralelas? Porque se as retas forem paralelas, esses vetores VS1 e VS2 eles são iguais. E a gente tem uma regra lá para o determinante de matrizes que é a seguinte: se duas colunas de uma matriz forem proporcionais, né, quer dizer, se eu pegar uma coluna da matriz, conseguir multiplicar por qualquer coisa e chegar em outra coluna, essas colunas elas são linearmente dependentes e o determinante dessa matriz é zero, o que significa que eu não posso inverter essa matriz. E repara que inverter aqui era um passo fundamental da nossa solução. Então, já que eu não posso inverter, eu tenho que encontrar uma outra solução diferente dessa para quando as retas são paralelas. E para quando as retas são paralelas, a gente pode pensar assim, ó. Eu tenho duas retas aqui. Então, tem uma reta aqui e tem uma outra reta paralela aqui. Beleza. Esta reta aqui vai ser a minha reta 1. Eita. 1. E essa reta vai ser a minha reta 2. E aí eu tenho de novo lá a minha base. Agora eu preciso da reta. A minha base aqui. Então eu vou ter x, y, z. E eu vou ter alguns vetores importantes aqui, ó. Eu vou ter aqui o vetor RO1 e aqui em qualquer outro lugar o vetor RO2. Então RO1, RO2, e o vetor perpendicular a essas retas aqui, que vai me dar a inclinação, é o mesmo vetor para as duas, né? Então aqui a gente vai chamar VS1 e VS2 simplesmente de VS. Então aqui e aqui
e vou ter os vetores VS e VS. Beleza. O que vai acontecer aqui, ó? Eu posso criar um vetor RO2 menos RO1, que ele vai ser esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui é o vetor RO2 menos RO1. RO2 menos RO1 vai de 1 até 2. Beleza. E eu não quero esse vetor aqui. Na verdade, eu só quero a componente vertical dele aqui, ó. Certo? Eu só quero esta componente aqui, ó. E agora vai acabando as cores de novo, né? Eu só quero isso aqui, ó. Como que eu calculo isso aqui? Tem um jeito tranquilo de fazer. Repara que esse vetor rosa aqui, ó, ele é esse vetor laranja, mais esse outro vetor que eu vou desenhar de cinza para cá, ó. Que é a projeção do vetor rosa sobre o vetor VS, né? Então, esse vetor laranja aqui, ó, que aqui não temos um nome ainda, vou chamar ele de W. Então, o vetor W, ele é o vetor RO2 menos o vetor RO1 menos a projeção de RO2 menos RO1 sobre VS. Pronto, é só subtrair essa projeção, né? Eu tenho esse rosa, eu subtraio essa projeção, eu vou ter o laranjinha que eu quero. Aí é só calcular a norma dele. Então é isso que a gente vai implementar aqui agora. Eu vou ter aqui, ó, distância entre retas paralelas vai ser o seguinte. Eu vou ter aqui o vetor VS, que eu preciso só garantir que ele seja unitário. Então VSU, ele vai ser VS dividido por norma vetor VS, tá unitário. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esses vetores PO1 e PO2 e fazer a continha lá, né? Então eu vou dar um return direto aqui, PO2 menos PO1 menos projeta vetores PO2 menos PO1 sobre o vetor VSU. Beleza, é só realmente tirar a projeção e a gente já encontra o que a gente quer encontrar. Então aqui, ó, vamos testar agora essa função distância entre retas aqui, certo? Então vou deixar assim. Essa versão para conferência de não paralelas, e eu vou ter uma versão para conferência de paralelas também. A fórmula é um pouquinho diferente. Para as paralelas é algo assim, ó. Se eu lembrar de cabeça, L é igual isso aqui a VS vetorial RO2 menos RO1 dividido pela norma de VS. Então a gente vai brincar com isso. Vamos lá. Aqui.
Não print. Quando elas forem paralelas, isso aqui não vai dar erro. Então, hobby.produto vetorial, beleza. Da minha inclinação, se elas forem paralelas, pode ser qualquer uma das duas, vai ser minha VS1 com RO ou PO2 menos PO1. Então, esse produto vetorial disso aqui com isso aqui dividido pela norma hobby.norma de VS1. Beleza. Aqui não vai dar nada aqui embaixo porque elas não são paralelas. Vai dar algo esquisito se não der erro, né? Então, do jeito que tá, beleza. Inclusive aqui em cima agora a gente tem que mudar a função, né? É só distância entre retas, tira isso e tira isso. Então elas não são paralelas, beleza? Eu até vou dar um np.abs aqui. Pronto. Não carreguei o NumPy aqui ainda? Não. Import NumPy, esse aqui. Pronto. Agora sim, ó. Como elas não são paralelas, e aqui embaixo também eu não tirei a norma, né? Precisa tirar a norma do vetor. Norma. Hobby.norma. Aqui, ó. Aqui, versão para conferência não paralelas, está batendo. Se eu mexer nos parâmetros lá, a gente viu que bate. Vamos fazer duas retas paralelas aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Então, Ctrl barra aqui. E VS2 igual a VS1. Pronto. Ó, a versão para conferência de não paralelas da Nora Number, tá vendo? E a versão para conferência das paralelas deu isso aqui. Ó, tem um print aqui, por quê? Porque aqui, ó, eu esqueci de tirar a norma lá na implementação também. Não, eu tô dando return aqui, ó, do vetor, eu preciso tirar a norma dele. Vetor. Professor esquecidinho. Vamos lá. Agora olha só. Aqui deu aquele errinho lá porque a matriz ela não é inversível, né? Então você vai ter esse errinho aqui normalmente. Mas aqui, ó. Aqui é a norma para paralelas, né? Então a função ela já fez a norma para paralelas. O erro que eu tive foi exatamente aqui de fazer esse produto escalar, esse produto aqui, ó. Cadê? np.abs, produto vetorial, cadê? Não, produto escalar, produto vetorial. Aqui, ó, essa linha mesmo. Que é a versão de conferência para não paralelas. Se eu der um Ctrl barra aqui, ele simplesmente vai ignorar. Aqui, ó, beleza. Não paralelas fez nada. Nas paralelas bateu a distância aqui, ó. Né? Se eu mudar alguma coisa aqui, se eu mudar, sei lá, para -1 aqui para 4, por exemplo, manter elas paralelas, tem que dar o mesmo número na distância das paralelas e está dando. Então, beleza. A nossa função para calcular a distância entre duas retas já funciona bem. Agora, e repara que a gente agora está usando aqui, ó, só a função pública. Tá vendo? Não tem aqueles dois underlines aqui na frente. Normalmente se chama isso de dunder, tá? Tem gente que chama isso de dunder, por exemplo. E tá vendo que tem aqui dois underlines antes e dois depois? Tem gente que chama isso de dunder quando tem dois antes e dois depois. Então, depende muito aqui. Eu estou usando dunder só para ficar mais fácil falar. Que é o double underline. Então, beleza. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente já consegue calcular a distância entre duas retas quaisquer no espaço, sejam elas paralelas ou não.
né, sem que o nosso programa tenha erros. Então eu posso simplesmente, isso aqui daqui para baixo era teste, pode apagar. Isso aqui calcula a distância entre duas retas de uma maneira muito bacana. Agora, eu preciso fazer outra coisa, porque a parte do comprimento já está contemplada. A gente precisa dar uma olhada na parte do twist, né? E o que vai acontecer? Para eu entender, para eu conseguir calcular o twist entre dois eixos, né? O que se faz? Vamos voltar lá para minha luzinha. Para eu calcular o twist, normalmente eu tenho esses dois eixos aqui e a gente calcula o ângulo entre esses dois eixos, certo? Só que repara que do eixo 1 para o eixo 2 aqui, ó, imagina que eu tenho um sistema, eu tenho um frame aqui que o X ele está exatamente sobre essa linha L aqui, por exemplo, né? Então, da linha 1 para a linha 2, eu fiz um twist positivo em torno de X, né? Porque o ângulo foi para lá. Mas eu poderia ter feito a rotação de 2 no sentido contrário, e aí esse ângulo seria negativo. E qual é o problema com isso? O problema é que da forma como a gente implementou a nossa função que calcula o ângulo entre dois vetores, que está aqui, ó, vamos pegar a estrutura aqui. Aqui a gente tem, ó, ângulo vetores. Essa função aqui, ela calcula com arco cosseno a partir do produto escalar de dois vetores, né? Isso é legal porque me dá um ângulo, mas esse ângulo ele não tem nenhuma noção de direção, né? Ele sempre vai ser positivo, na verdade, esse ângulo, né? E a gente precisa de um ângulo que tenha noção de direção para calcular o twist. O twist ele pode ser positivo ou negativo, sim. Então eu preciso encontrar uma outra fórmula, ou a gente vai até usar esse ângulo entre vetores aqui, mas eu preciso encontrar uma forma de descobrir pelo menos o sinal dessa rotação, se ela é positiva ou se ela é negativa, né? E a gente tem algumas formas de se fazer isso. Pela convenção de Denavier-Hardenberg, lembra que a gente enumera as coisas, né? Então eu tenho sempre uma junta antes e uma junta depois, né? O sentido do meu eixo X, da junta 1 para a junta 2, é ao longo do eixo L aqui, beleza? Ao longo da linha L, só que ele tem que sair do ponto A e chegar no ponto B, necessariamente. Ele tem que sair de A e chegar em B. Então, se ele tem que sair de A e chegar em B, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer ponto B menos ponto A, certo? Para chegar aqui para ter um vetor que represente isso daqui, ó. Vamos dizer assim, ó. Se eu quero... E agora, né, que eu vou desenhar? Vou desenhar aqui nesse cantinho. Vou apagar esse cantinho aqui, que aqui já está fixado. Então, aqui. O que eu quero? Eu tenho a minha reta L aqui, ó. Eu vou desenhar só ela para facilitar a visualização. Ela está no espaço tridimensional, beleza? Então eu tenho a minha base aqui, ó. Eu vou botar essa base aqui assim. Um eixo Z, um eixo Y, um eixo X aqui. Então aqui eu tenho Z, aqui eu tenho Y e aqui eu tenho o eixo X. E aí eu tenho os pontos aqui, esses pontos A e B eu vou colocar aqui em algum lugar aqui, ó. Aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. Repara que esse vetor VS3 aqui, ó, ele está indo de A para B, mas ele poderia estar indo de B para A normalmente, porque a gente só fez um produto vetorial, né? E o produto vetorial ele depende do ângulo e da ordem dos vetores. Então isso aqui poderia estar apontando de B para A sem nenhum aviso, né? A gente não saberia quando que isso aponta de A para B e quando que isso aponta de B para A. Depende só do ângulo das retas aqui. Se elas estiverem invertidas, o sentido da invertida. E eu quero garantir que eu tenho esse vetor aqui que vai de A para B e eu quero que ele seja unitário também. Então esse vetor que vai de A para B aqui, ó, eu vou chamar ele aqui. Eu vou chamar esse vetor aqui
Não me lembro que nome que eu dei lá no código para ele. Acho que foi esse vetor W, que aponta entre as duas retas aqui. Acho que foi o vetor W mesmo. Então, ó, esse vetor aqui agora eu vou chamar ele de WS. E esse vetor WS, ele é diferente do vetor VS3 no sentido de que no vetor VS3 eu não tenho garantia se ele aponta de A para B ou se ele aponta de B para A. Pode ser qualquer coisa. O vetor WS é garantido que ele vai me apontar de A para B. Né? Garantido. E como que eu garanto isso? Eu garanto assim, ó. Eu vou definir um vetor aqui. Não preciso disso. Eu vou definir um vetor aqui. Aqui, ó. Que aponta para A. E eu vou definir um outro vetor que aponta para B. Certo? Então, esse vetor aqui eu vou chamar de RA. E esse vetor aqui eu vou chamar de RB. O meu vetor WS, ele tem que ser necessariamente... Olha só. Vou fazer de pretinho aqui. Ele tem que ser RB menos RA. Porque RB menos RA vai me dar um vetor que aponta de A para B. Só que ele vai ter um tamanho grande. Eu quero que ele seja 1, esse tamanho. Então, vou dividir pela norma de RB menos RA. Então, se eu conhecer RB e se eu conhecer RA, está resolvido. E o fato é que eu conheço RB e RA. Porque se eu olhar para essa reta aqui, ó, que é a nossa reta vermelha aqui, eu tenho a posição de B aqui em função de T32 e eu tenho a posição de A em função de T31. Né? Então, a gente sabe que RB vale, aqui embaixo, ó, RO3 mais T32, opa, esse aqui não é vetor, que multiplica VS3, e o meu vetor RA, ele vale RO3, tá aqui, ó, mais T31 VS3, T31 VS3, tá aqui. E eu quero calcular RB menos RA, então eu vou fazer RB menos RA. Vamos fazer uma coisa que o pessoal da matemática tem por ódio, que é isso aqui. Então, RB menos RA, olha só, RO3 com RO3 cancela. E eu vou ter T32 menos T31, que multiplica VS3. Então, eu tenho T32 menos T31, que multiplica VS3. Bom, calcular o T32 menos T31 a gente sabe, porque a gente já calculou aqui, ó, certo? E o VS3, ele é o vetorzinho lá que a gente faz a partir do produto vetorial entre esses dois eixos aqui, esses dois vetores dessas duas retas, né? O VS3, ele é o VS1 escalar, VS1 vetorial VS2 dividido pela norma também. Então, a gente consegue calcular o VS3 com esses dois vetores de inclinação. Se a gente tiver também... para calcular o T31 e o T32, a gente precisa do RO1 e do RO2. Né? Então, eu vou precisar dessas 4 entradas da mesma forma. Mas eu consigo calcular esse produto aqui, ó, para calcular o RB menos RA. E esse produto aqui, sim, ele sempre vai apontar na direção de A para B. Depois eu simplesmente divido ele pela norma dele e eu vou ter esse vetor WS aqui, que é o que eu estou chamando lá no código. Vamos pegar agora no código de... Aqui embaixo, ó. Eixo reta 1, 2, NP. Né? O que é esse eixo reta 1, 2, NP? É justamente o vetor, né? A gente então calcula esse vetor unitário perpendicular às retas 1 e 2, que aponta necessariamente da reta 1 à reta 2, ou como eu fiz aqui na lousinha, da reta A, do ponto A para o ponto B, né? Reta 1, reta 2.
Então a gente está calculando esse vetor WS. Né? Naquela função eu tenho que calcular esse vetor WS. Uma boa parte do cálculo, que é até calcular esse T32 menos T31, a gente já fez lá em cima. E a gente pode vergonhosamente copiar. Então eu vou vir daqui e vou distância entre retas não paralelas, simplesmente copiar. Aqui, ó. Pronto. Então, transformei os vetores 1 e 2 em unitários, calculei o vetor VS3 como produto vetorial do 1 e do 2, tirei a norma do VS3 também, montei aquela matrizinha, que é essa matriz aqui, inverti a matriz para calcular o T. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente retornar T, não vou retornar ainda, vai. Vou criar um vetor resposta que vai ser T, linha 2, coluna 0, que é o meu T32 menos T31 lá, que multiplica o meu vetor VS3, certo? Opa, que está aqui, ó, vetor VS3. Então, T32 menos T31 que multiplica VS3, aqui, VS3 unitário, certo? E aí eu vou fazer recebe o vetor resposta dividido pela norma do vetor resposta. Beleza. Inclusive isso aqui eu já posso retornar direto, né? Return. Pronto. Então tá aqui, ó. Pode falar, Matheus. Imagina, tranquilo, a gente já está terminando aqui. Eu só queria colocar esse ponto aqui. Então, olha só. Aqui a gente calcula esse eixo que vai da reta 1 para a reta 2. E esse eixo ele tem algumas particularidades que a gente vai ter que continuar estudando isso daqui nas próximas aulas de exercício, que são as seguintes. Por exemplo, o que acontece... Aqui a gente tem duas retas que a gente sabe que não se cruzam. Mas se essas duas retas se cruzam, o que acontece se elas são concorrentes? Bom, se elas são concorrentes, esse vetor V3 aqui, ó, VS3 aqui, você ainda consegue calcular ele, porque você tem essas inclinações aqui, mas quando você vai calcular esses parâmetros aqui, ó, que você vai calcular basicamente a distância entre as duas retas, você vai ter zeros aqui desse lado, né? E aí mesmo que você não tenha zeros desse lado, que você pegue posições diferentes aqui nas suas retas, quando você calcular, isso daqui é a menor distância entre as duas retas, né? Esses parâmetros aqui. Se as retas se cruzam, necessariamente essa distância aqui vai dar zero. Se essa distância der zero, esse vetor RB menos RA dá zero. E esse vetor WS aqui também dá zero, se essas retas forem concorrentes, né? E aí começa a ficar difícil, porque por que a gente criou esse vetor WS aqui? Porque depois eu vou comparar esse vetor WS com esse vetor VS3. Quer dizer, esse WS ele vai me dizer em que sentido a rotação é positiva, né? Se eu fizer o produto vetorial de VS1 com VS2 e tiver um vetorzinho que está ao longo, que está paralelo a WS, apontando na mesma direção, então a rotação foi positiva. Se eu tiver um vetor que ele sempre vai estar na mesma direção, mas ele pode estar no sentido contrário, por exemplo, de WS, a minha rotação foi negativa. Isso pela própria definição do produto vetorial, né? Se eu trocar a ordem dos vetores, ele inverte para mim o resultado. Então, com esse vetor eixo aqui, ó, a gente vai conseguir dizer se uma rotação foi positiva ou negativa. Lógico que hoje já não dá mais tempo, faltam 5 minutos para terminar a aula, mas basicamente a gente definiu esse vetor eixo aqui justamente para saber se a rotação é positiva ou se é negativa, né? E se esse vetor degenerar, se ele der zero,
ficou difícil de novo, porque caramba, como é que eu vou saber se a rotação é positiva ou se é negativa? E aí depois a gente vai ver que se esse vetor se degenerar, quer dizer, se essas retas aqui por um acaso forem concorrentes, né, se elas se cruzarem em algum ponto, então a gente vai ter que definir um vetor que vai dizer para a gente para que lado essa rotação é positiva. Né? E essa definição é arbitrária mesmo, vai depender da sua convenção.